Segundo Crônicas 32, versículos 1 ao 33. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disto, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita a Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra da minha mão? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão? Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias,
rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou, e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fez-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias e de escudos, e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite, e estrebarias para toda a casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades, e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion, e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos sucessos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Você ouviu o capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, porque estamos diante da palavra. Deus te abençoe.